Dezembro marca não apenas o encerramento de mais um ano, mas também o Dia Nacional de Combate à Pobreza. Uma data que nos remete a um dos maiores desafios da humanidade, a fome. Apesar de avanços, o Brasil ainda enfrenta esse problema e no Maranhão os números mostram que estamos no caminho certo, mas a luta continua. Dados recentes mostram uma redução significativa na taxa de pobreza extrema no Maranhão, que caiu de 22,8% para 12,2% entre 2021 e 2023. É um dado animador, mas ainda temos muito a fazer. Como as políticas públicas, as ações solidárias e o trabalho das instituições podem ajudar a erradicar a fome de forma definitiva? É o que vamos discutir no Contraplano de hoje. Olá, estamos começando mais uma edição do Contraplano, nosso debate semanal de assuntos que geram interesse na população. Nosso tema hoje é o combate à fome. Para esta conversa, convidamos o secretário de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais, Alberto Bastos, a coordenadora do programa SESC Mesa Brasil no Maranhão, Roberta Rodrigues Ribeiro, e o gestor administrativo e social da Legião da Boa Vontade no Maranhão, Georlan Frois. A minha pergunta inicial é a mesma para todos, porque quem sente a fome sabe bem o significado dela, mas muitas pessoas não têm a noção exata do que é a fome. E aí eu quero começar contigo, Georlan. O que é a fome que tanto martiriza tantas pessoas todos os dias? É sempre uma satisfação estar aqui presente, né? A fome, ela é a privação do alimento, né? Que é o essencial para o ser humano continuar vivo, né? Então, as pessoas que enfrentam essa fome, elas têm inúmeras dificuldades na sua sobrevivência. Roberta, queria que dissesse a mesma coisa, respondesse a mesma pergunta na realidade. O que é a fome na visão do SESC? Obrigada, João, pelo convite para estar aqui. E a fome é aquilo que, quando falta, a maior da dignidade para o ser humano, que é quando lhe falta aquilo que é básico, que é o alimento, né? Então a fome ela tem várias nuances, porque quando a pessoa não tem o que comer e a gente percebe que a fome ela atinge alguns segmentos da população de forma específica, como é o caso das crianças mais novas, de 0 a 4 anos, é o caso dos idosos também. Então, as crianças estão em idade escolar, em idade de crescimento. Então, a fome ela tem esse peso maior sobre a infância e sobre outros segmentos da população que tem uma necessidade maior de alimentos e nutrientes, como é o caso das gestantes e dos idosos também. Doutor Alberto, a fome, o que significa? João, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, a oportunidade. Eu sou defensor público de carreira desde 2010 e convivo diariamente com as angústias da população, sobretudo aquela mais vulnerável, aquela mais pobre, que realmente são essas que não têm, às vezes, o alimento do dia a dia, do cotidiano. Isso para a gente, além de impactar, é algo que emerge para todos os organismos, seja público, privado, entidades assistenciais, uma ação conjunta e concreta para que a gente possa garantir o mínimo existencial. Sem um alimento não consegue aprender, sem um alimento não consegue se educar, não consegue fazer outras atividades. Então, é o direito fundamental mínimo existencial. Por essa razão, o governo do Estado tem envidado esforços concretos de combate à fome. Posso citar aqui a maior rede de restaurantes populares da América Latina está aqui no Maranhão. O governador Carlos Brandão fez nós temos hoje mais de 180 restaurantes populares espalhados em todas na maioria das cidades, e vamos levar aos 217 municípios. E não para por aí, viu, João? Nós vamos lançar no ano que vem o programa Maranhão Livre da Fome. E de uma maneira, Cláudia, Roberta, mais assertiva. Nós conseguimos identificar que nós temos 97 mil famílias que
mesmo recebendo Bolsa Família, ainda ostenta uma renda per capita inferior a R$ 218. Portanto, abaixo da linha da pobreza. Eu repito, mesmo recebendo Bolsa Família. Isso nos leva a crer que essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade extrema e há uma espécie de... A gente entende que eles estão passando por uma necessidade. Já presume, há uma presunção de que há uma necessidade de alimentos. Por essa razão, essas famílias elas serão beneficiadas com um cartãozinho no qual elas receberão um crédito mensal no valor de R$ 200. E só poderá comprar produtos alimentícios, portanto, no comércio local. Vai também movimentar o comércio local. E como bem disse a Roberta, vamos priorizar também as crianças, principalmente aquelas de 0 a 6 anos. Essas famílias, nessa situação, com essa renda per capita, mesmo recebendo bolsa, que tiverem crianças de 0 a 6 anos, nós iremos dar um crédito adicional de R$ 50. E se ainda assim tivermos famílias com a renda per capita inferior a 218, nós vamos pagar o que se chama de hiato. De maneira, João, muito clara, objetiva e assertiva. Nenhuma família no estado do Maranhão ficará abaixo da linha da pobreza por conta dessa ajuda financeira. Então, é matemático. Se a renda per capita dela estiver inferior a 218 e se houver esse complemento por parte do governo do estado, ela vai ultrapassar. E não ficará só nisso, tá, João? A gente pretende também disponibilizar capacitação para fomentar que essas famílias possam prover o seu próprio sustento, independentemente da ajuda estatal. Portanto, nós daremos uma oportunidade para que as pessoas possam se inserirem, possam serem beneficiadas por uma inclusão socioprodutiva. Então, esse é o programa Maranhão Livre da Fome, gerando renda, que o governador Carlos Brandão colocou como uma prioridade para 2025. Georlan, dentro dessas questões de combate, a LBV trabalha com alguns programas especiais. Como é que está o andamento daquele que é, digamos assim, um dos carros-chefe, que é justamente o Natal Sem Fome? Como é que está o andamento dele no momento? Olha, graças a Deus, a LBV já é uma campanha tradicional, né? A LBV começa a trabalhar essa questão da fome desde 1940, com a tradicional sopa do Zaru, que levava a sopa para as pessoas que moravam em ruas, né? Com o tempo foi aprimorando com o atual presidente, aí se tornou esse serviço, né? Ele foi aprimorado de acordo com a Política Nacional de Assistência Social. E hoje temos os nossos serviços que é voltado para esse fortalecimento para erradicar essa fome, né? E agora no mês de dezembro nós temos a tradicional campanha do Natal, que visa levar alimentos para as pessoas terem um Natal digno e mais feliz. E iniciamos agora em dezembro, já iniciamos a entrega para as famílias, né? Ontem mesmo nós entregamos já para 300 famílias cestas de alimentos, e são cestas pensadas para famílias mesmo, uma cesta com 18 quilos, uma cesta bem ampla, né, de alimentos, e esperamos continuar esse atendimento durante o mês de dezembro todo. Então, os atendimentos já foram iniciados, né? Em média, quantas famílias são atingidas com esse benefício que vocês dão? Olha, nossa meta Maranhão é atender 900 famílias esse mês de dezembro. Em todo o Brasil, a LBV vai estar atendendo aí 40 mil famílias, né? Falei, nossa meta, né? Nós contamos com o apoio das pessoas que nos ajudam, dos parceiros, e a gente espera que essa meta seja alcançada. No caso do SESC, Roberta, como é que tem sido o funcionamento do Mesa Brasil? Porque, como já foi dito aqui, existe uma certa prioridade quando a gente sabe da vulnerabilidade da criança. Mas se nós lembrarmos que são de faixas diferentes de idade, a alimentação para a criança é uma, para o idoso é outra, para o adulto que está numa situação de vulnerabilidade ali também é uma outra. Como é que é esse desenvolvimento dessa atividade do SESC Mesa Brasil? Então, o SESC,
atua nessa questão da segurança alimentar e nutricional desde os seus primórdios, com a questão dos restaurantes, fornecendo uma refeição de alto valor nutritivo e qualidade para o trabalhador do comércio. E na década de 90, o SESC, de forma pioneira, lançou o primeiro banco de alimentos, que foi, ao longo dos anos, estendendo essa rede. Hoje, em todos os estados brasileiros, tem o Banco de Alimentos do Mesa Brasil. Aqui no Maranhão, nós temos uma unidade em São Luís e uma em Caxias, e atendemos em torno de 35 mil pessoas através do cadastro de entidades sociais. Então, os bancos de alimentos, dificilmente eles trabalham diretamente com as pessoas. Nós cadastramos as entidades sociais. Atualmente, aqui no Maranhão, nós estamos em torno de 107 entidades sociais ao todo, incluindo as unidades de São Luís e Caxias, e atendemos em torno de 35 mil pessoas mensais com os alimentos arrecadados e doados. Esses alimentos são doados pelo comércio, pela indústria e através de projetos de agricultura familiar, né? Esses alimentos eles são recolhidos pelos veículos do banco e são distribuídos a essas entidades sociais, né, que trabalham com essa diversidade toda de público. Nós temos as creches-escolas comunitárias, as casas de abrigo, as casas de apoio, que atendem crianças, idosos, pessoas em situação de dependência química. Inclusive a LBV é cadastrada lá no Mesa Brasil, né, João? E nós também atuamos no atendimento de instituições que atuam também com projetos voltados à população em situação de vulnerabilidade social. Nesse caso, você falou agora há pouco que são advindos, né, doações de comércios do setor industrial, comércio de todos os tamanhos, pequeno, médio, Sim. grande? Sim, a empresa, independente do tamanho, ela pode ser doadora, não só a empresa, como pessoas físicas também, podem doar alimentos desde 1 quilo até 10 toneladas, 20 toneladas, a gente recebe o que chega, né? Então, tanto alimentos perecíveis como alimentos não perecíveis e outros produtos também, porque muitas vezes as pessoas escutam banco de alimentos, mas nem imagina que os bancos de alimentos também atuam com outros itens, como material de higiene, limpeza, porque a fome ela tem várias nuances. Então, onde falta o alimento, faltam outras coisas também, falta a vestimenta, falta o material escolar, faltam os utensílios, e a gente também recolhe esse tipo de doação para além dos alimentos e distribui nessas entidades sociais, onde eles são entregues a essas pessoas que tanto precisam. Doutor Alberto, o senhor já até citou um exemplo a respeito dos restaurantes populares, das ações governamentais, mas isso acaba sendo um trabalho multissecretarial, né? São diversos os setores que acabam trabalhando nesse tipo de situação. E aí eu quero que o senhor fale para a gente a respeito dessa convergência do trabalho das diversas secretarias em torno dessa temática. Mas a resposta o senhor vai dar no próximo bloco, tá bom? Porque chegou o momento do nosso primeiro intervalo aqui no Contraplano. Já já nós voltamos. Estamos de volta com o Contraplano, hoje debatendo o combate à fome. E no final do bloco anterior, doutor Alberto, eu falava a respeito desse trabalho multissetorial dentro do governo, né? O senhor falou a respeito dos restaurantes populares, que está ligado diretamente à Secretaria de Desenvolvimento Social. Além dos restaurantes populares, temos o Banco de Alimentos, temos ações ligadas a outras pastas, como, por exemplo, a Secretaria de Agricultura Familiar, que também o seu trabalho é muito importante. Como é essa interligação desses trabalhos, dessas secretarias, quando se tem como foco o combate à fome? Em primeiro lugar, é uma diretriz do governador Carlos Brandão priorizar o combate à fome e fazer com que as pessoas tenham condições de prover seu próprio sustento, portanto, gerando rendas. O secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Cazé, faz um excelente trabalho, tem ampliado os restaurantes populares,
O governador Carlos Brandão iniciou a gestão com em torno de 60 restaurantes populares e hoje já tem mais de 180, portanto um aumento aí quase 3 vezes mais. A Secretaria de Agricultura Familiar também tem a sua parte. A Secretaria de Desenvolvimento Social tem o programa Minha Renda, que disponibiliza, dentre outras coisas, carrinhos, instrumentos de trabalho, que são instrumentos de inclusão socioprodutiva. E se a gente olhar os dados mencionados do IBGE, que foi recentemente publicados, você vai reparar um dado muito importante, que eu acho que isso é uma consequência do investimento do governo do Estado em propiciar o aumento de renda das pessoas e fomentar as ocupações. No ano de 2022, nós tínhamos em torno de 2.100.000 pessoas ocupadas. Nós terminamos o ano, o mês de novembro, com 2.700.000 pessoas ocupadas. Se você fizer o cálculo, quase 600.000 pessoas tiveram uma ocupação e, por consequência, aumentaram a sua renda. Aí, se você olhar o número de pessoas que saíram da extrema pobreza, 195.000 em 23, e saíram da pobreza, 375.000. Então, um pouco mais de 500.000. Repare que o aumento da taxa de ocupação foi proporcional à redução da pobreza no estado do Maranhão. Isso demonstra que nós estamos realmente no caminho certo, que temos que fomentar o empreendedorismo, que temos que dar instrumentos de trabalho para que as pessoas possam desenvolver as atividades econômicas, capacitá-las para elas se incluírem no mercado de trabalho. Essa é a melhor ferramenta de combate à fome. É não só os programas de distribuição de renda, o apoio fundamental das entidades, como foi narrado aqui, que as pessoas que me antecederam, a Roberta e o Frois me antecederam e falaram muito bem do trabalho de cada uma das entidades, e o governo do Estado fazendo o seu papel, fomentando a ocupação das pessoas, para que elas possam gerar rendas e, como eu disse, o Maranhão Livre da Fome no ano 2025, nós teremos também um programa de distribuição de renda. Repare também, é importante a gente mencionar, que está concatenado, está ligado diretamente ao pacto lançado no Rio de Janeiro, no G20, que é a Aliança Global contra a Fome. Eles colocam algumas diretrizes do combate à fome. E as diretrizes, dentre elas, é programa de transferência de renda, que vai acontecer no ano de 2025. Priorizar crianças de 0 a 6, o que está embutido também no programa de 2025. Em terceiro lugar, fomentar a capacitação, a inclusão socioprodutiva, investir mais na merenda escolar, é a outra também política importante do governador Carlos Brandão, por meio da Secretaria de Educação. Então, há uma convergência muito grande de todas as secretarias e com a Aliança Global de Combate à Fome. Então, é uma pauta que está extremamente presente, atual e que estamos todos dispostos a enfrentar de uma maneira planejada, orquestrada, com metas, com objetivos, para que a gente possa, ao final, termos o maior número de famílias possível fora da linha da extrema pobreza, que, como eu disse, são aquelas que têm a renda per capita inferior a R$ 218. Jorlan, quando a gente fala no combate à fome, não dá para pensar somente naquilo que é levado até a boca, o que é ingerido, mas é preciso pensar também no fator nutricional desse material. Ao longo do ano, nesse trabalho que vocês desenvolvem, é pensado isso, o tamanho do valor nutricional do alimento que é proporcionado a essas pessoas? Sim, porque veja bem, ao longo do ano, a Legião da Boa Vontade ela atende crianças de 6 a 14 anos, 14 anos e 8 meses, e idosos no seu centro comunitário. Lá nós desenvolvemos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e nós ofertamos a alimentação. A criança ela recebe a primeira alimentação do dia, o café da manhã. No final do turno, às 11 horas, elas têm o almoço. A criança que vem no turno da tarde, na chegada, ela tem almoço. E no final do dia, ela tem o lanche. São refeições que são elaboradas por nutricionista, E
Obviamente que nós temos o apoio de instituições parceiras que nos ajudam nessa aquisição do alimento. O caso do Mesa Brasil. É um parceiro que a LBV tem, que recebe esse alimento e contribui na sua formação dessa alimentação que a gente serve, né? E aí é um serviço que ele é pensado também nessa questão no aumento da renda familiar. Por quê? Porque a mãe tem onde deixar sua criança, né? No serviço de convivência da LBV, ela sabe que a criança dela está bem acolhida, vai ser bem alimentada e ela pode sair para procurar um complemento naquele benefício que ela já recebe do governo, né? E aí ela sai para conseguir um complemento para aquela da renda da família. E isso vai, com certeza, contribuir para que essa pessoa saia dessa linha de pobreza, que ela faça esse combate à fome tão necessário, né? Essas pessoas que trabalham junto com vocês, que atuam junto com vocês, né, os nutricionistas, esses colaboradores, como é o caso do SESC, passam também essas orientações relacionadas a evitar o máximo possível o desperdício de alimentos, até para que essas pessoas que são beneficiadas vejam a importância de máximo de se aproveitar desse alimento? Sem dúvida que sim. A gente, como a gente comenta sempre, ninguém faz nada sozinho, né? Então é um trabalho em rede. Os equipamentos que nos ajudam nos passam essa orientação também é passada para as famílias, porque a gente trabalha com a família, nós atendemos criança e idoso, mas sempre com foco na família. Então nós temos todo mês, nós temos reuniões com os responsáveis, e lá a gente leva essas orientações também, porque quando nós temos um excedente de doações, exemplo, excedente de frutas, verduras, a gente forma cestas e entregamos para as famílias, né? E lá nós orientamos de que forma elas devem aproveitar o máximo daquele alimento. E de que forma aproveitar, porque isso é importante dizer, né? Porque nós sabemos que quando a gente fala da fome, mas a gente também tem a questão da insegurança alimentar, que a pessoa muitas vezes tem algum tipo de alimento e se alimenta de forma errada, né? E aí é necessário que nós tenhamos também esse cuidado de orientar as famílias e as pessoas a forma correta da alimentação, né? E aí entra nessa questão do reaproveitamento, que às vezes temos pessoas que não têm esse conhecimento e fazem descarte de algum tipo de alimento erroneamente, né? E aí a gente tem sim essa preocupação de levar também essa informação. Roberta, nesse caso mesmo específico do desperdício, existem pessoas que colaboram com o SESC, ensinando até mesmo receitas de como tirar esse máximo proveito do alimento? Sim, em paralelo à entrega de alimentos, nós atuamos também com as ações educativas, onde temos uma equipe com nutricionista e assistente social e trabalhamos essa questão da educação também nas entidades sociais e para as famílias atendidas também. Eles aprendem desde como receber aquele alimento, limpar, guardar, conservar e aproveitar aquele alimento que ele recebeu de uma forma completa. Não só a parte convencional, mas também as partes não convencionais desse alimento, porque são tão nutritivas quanto a polpa. Ou seja, é importante dar essa orientação para as pessoas, para que elas entendam que o nutriente vai além daquilo que normalmente se acha que é o fator principal dentro do prato. Sim, é isso aí, porque a gente trabalha também com essa dualidade, né? Falta o alimento, por outro lado tem o desperdício do alimento, né? Em toda a cadeia produtiva, inclusive nas residências e nas instituições. Então é preciso educar as pessoas, trazer essa informação para que elas possam, né, ter aquele respeito, a gente fala até assim, de respeitar aquilo que a natureza nos deu de uma forma integral. Certo. Doutor Alberto, queria falar com o senhor a respeito aí, já queria uma visão sua, especificamente a respeito de trabalhos que são desenvolvidos justamente por quem não tem essa ligação governamental, como o caso do SESC Mesa Brasil, o caso da LBV, outras instituições que fazem esse trabalho. Mas só que mais uma vez o senhor vai responder no próximo bloco, tudo bem? Mais um intervalo e já voltamos com o Contraplano. De volta com o último bloco do Contraplano, hoje debatendo o combate à fome. Participam desse debate o secretário de Estado de Monitoramento de Ações Governamentais, Alberto Bastos,
a coordenadora do programa SESC Mesa Brasil no Maranhão, Roberta Rodrigues Ribeiro, e o gestor administrativo e social da Legião da Boa Vontade no Maranhão, Georlan Frois. Doutor Alberto, no bloco anterior, falei justamente a respeito da sua visão a respeito de trabalho de instituições que não são governamentais, como o caso do SESC, o caso da LBV, tantas outras. Como que o senhor vê a atuação delas no que diz respeito ao combate à fome? São essenciais e de extrema relevância. A gente vê o trabalho voltado, narrado aqui, principalmente pelo SESC, para entidades assistenciais. Crianças que às vezes estão em abrigos, em situação de vulnerabilidade social e que às vezes não têm o apoio necessário e tem o SESC para dar a mão. A LBV, que por sua vez engendra vários esforços para que possa disponibilizar cestas básicas no Natal para 900 famílias. Então, são trabalhos que não só são notáveis, mas de extrema relevância. Aqui também é importante a gente pontuar o trabalho das igrejas. A gente percebe que há um engajamento muito grande. A Igreja Católica tem a Pastoral da Criança. Eu estive reunido com a Pastoral da Criança para formatar o projeto Maranhão Livre da Fome e fiquei impressionado com a capilaridade. Numa reunião virtual, quinta-feira, 19 horas da noite, então já tarde, nós tínhamos mais de 150 pessoas espalhadas por todo o Maranhão, da Pastoral da Criança, dando o seu depoimento e a sua colaboração para que a gente formatasse o melhor projeto possível. Então, eu acho que não só no auxílio de combate à fome direto, como foi narrado aqui pelas entidades, há também um trabalho que foi desenvolvido pelas igrejas na formatação do programa Maranhão Livre da Fome, em que a gente ouviu, entendeu, aperfeiçoou as medidas e reproduziu no projeto. Portanto, ele veio realmente um projeto que foi construído da base, ouvindo aqueles que trabalham diariamente no combate à fome, enfocando em crianças, que isso é muito importante mesmo. Esse alimento é essencial para que haja o desenvolvimento saudável das nossas crianças. Então, esse conjunto de esforços entre governo do Estado, entidade pública e as entidades assistenciais, paraestatais, assistenciais, que fazem com que a gente tenha uma engrenagem e una esforços para que tenha um único propósito, que é combater a fome. Isso é de extrema relevância para que a gente consiga esse objetivo. Georlan, façamos de conta que o combate à fome é uma plantação, onde você vai colocando uma semente em cada local justamente para tentar fazer ali germinar o alimento e reduzir essa fome. O que está precisando ainda mais um pouquinho para que essa plantação cresça de forma mais vistosa e essa fome diminua cada vez mais? Então, tá faltando mais consciência, né? De todos os entes vamos dizer assim, da federação, que tenhamos toda essa preocupação desse combate à fome. Até porque, se não for assim, a gente não consegue. Tem que se unir as instituições, os governos, os municípios, enfim. Todos os entes da federação precisam ter essa preocupação, porque a gente fala no momento da fome, mas a gente tem que pensar além, né? Porque quando a gente fala desse atendimento para com a criança, a gente já está pensando além, porque a criança que ela está bem alimentada, ela vai ter um rendimento escolar melhor e com certeza ela vai ter uma vida adulta melhor, ela vai poder pleitear melhores salários, né? Porque do contrário, a criança que não consegue ter rendimento, ela vai ficar ali para trás. Nós sabemos que cada vez mais é necessário a pessoa se capacitar, né? E assim ele busca melhores condições. E é o que a gente está fazendo, trabalhando com a criança, né? Isso é importantíssimo para que essa criança possa se desenvolver bem, ela possa ter um rendimento escolar maravilhoso e aí sim, ela vai ter com certeza uma vida adulta melhor, né? E aí volto à questão, precisamos unir forças sim, é uma engrenagem, porque no momento que um fraqueja, todo o conjunto
ele não consegue, né? Então todos os entes precisam ter essa consciência e cada um arregaçar as mangas, né? E fazer com que esse combate ele de fato aconteça, né? Roberta, exterminar a fome dentro do Brasil especificamente, né? Já que o SESC é uma entidade que atua em âmbito nacional, é uma utopia distante ou é um sonho que vai se tornando realidade a cada passo que se dá? Quando a gente pensa no todo, parece que acabar com a fome é algo muito difícil. Mas eu acho que a gente tem que pensar no que está no nosso entorno. Se cada um de nós, enquanto ser humano, enquanto instituição, fizer aquilo que está ao seu alcance, se eu, enquanto pessoa, olhar o que está acontecendo na minha rua, no meu bairro, na minha comunidade, o que eu posso fazer ali, pertinho de mim, isso já é muito, né? Então, quando a gente pensa no todo, parece difícil, mas quando a gente pensa em tantas pessoas que nós já conseguimos tirar do mapa da fome, enquanto SESC, enquanto governo do estado, enquanto LBV, é muita gente, né? São muitas pessoas que têm depoimentos lindos que foram ajudadas, né? Então, eu acho que a gente precisa pensar naquilo que eu posso fazer, ao invés de pensar exatamente no todo que tem para ser feito. Então, se eu pensar dentro do que eu posso fazer e cada um tiver esse pensamento, eu acho que acabar com a fome não é uma utopia, não. Se torna uma realidade. Doutor Alberto, o combate à fome faz parte da Agenda Maranhão 2050. Isso? Sim, e é uma prioridade do governador Carlos Brandão. Razão pela qual nós investiremos em torno de 25 milhões de reais mensais apenas para o programa Maranhão Livre da Fome, que é, como eu disse anteriormente, o programa que conferirá um cartão com crédito de R$200 para as famílias que, mesmo recebendo o Bolsa Família, ostentam uma renda per capita inferior a R$218. Então, existe um investimento forte estatal. E ele não vai parar por aí. Há o investimento também na capacitação, na inclusão socioprodutiva, para gerar rendas. O governador Carlos Brandão é o maior incentivador do empreendedorismo, dos empregos. Ele recentemente esteve em Balsas, em que vai se instalar uma grande empresa que vai empregar milhares de pessoas naquela região. E isso tem que ser fomentado cada vez mais. Não só com programas de transferência de renda, que é necessário, é importante para que a gente possa diminuir o sofrimento das famílias, mas não parar por aí. É dizer para ela, você tem condições, nós daremos a oportunidade, daremos um instrumental de trabalho e agora é contigo, você terá uma oportunidade para que possa buscar prover o sustento de toda a família, independentemente da ajuda estatal. Certo, a gente já está encaminhando para o final do programa e eu queria agora abrir espaço para que vocês possam fazer as suas considerações finais, né? De repente colocar algo que, porventura, não foi questionado ou até mesmo, né, que já que é um assunto tão emblemático e ainda continua sendo urgente, até mesmo, de repente, reforçar esse apelo que é diário, né, que precisa ser feito o tempo todo. Começo por você, Jorge. Então, eu quero novamente agradecer a oportunidade de estar aqui, né, da gente fazer esse debate maravilhoso, né? A gente sabe que é um assunto que requer uma atenção muito grande. Graças a Deus, os números, né, os índices estão mostrando que está diminuindo essa fome. A gente ouviu agora a narrativa do doutor falando do empenho do governo em diminuir. Chegaremos lá, como a Roberta falou, se Deus quiser, a erradicar essa fome, né? E eu quero também agradecer quem já ajudou a LBV e pedir que continue ajudando, né? A campanha do Natal da LBV, Natal Permanente Jesus, o Pão Nosso de Cada Dia, continua. Iniciamos a entrega, mas a campanha ela continua, vai até dezembro, até o final de dezembro. Então, todo aquele que tenha vontade, que queira nos ajudar, estamos lá na Rua Catulo da Paixão Cearense, na Vila Passos, ali é próximo do estádio Neuzinho Santos, de fácil acesso.
Se não tiver como levar a doação, liga para a gente que a gente vai buscar. O nosso número é o 3214-1428 e a LBV está sempre de portas abertas, né? E aí a gente quer agradecer todos aqueles que já nos ajudaram e a gente pede que essa ajuda continue. Roberta. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, de dizer que a fome ela precisa ser combatida a curto, médio e longo prazo, que o SESC, enquanto instituição, enquanto banco de alimentos, atuamos também nessas outras frentes, além para a entrega do alimento, que é a mais curto prazo, de resolver o problema da fome que dói, né, e que é imediato, mas de também atuar a médio e longo prazo com os projetos de geração de emprego e renda, como é o caso do Territórios Solidários, que nós desenvolvemos junto a famílias, em especial da zona rural, onde essas famílias são assistidas com cursos de geração e renda, elas recebem uma cesta bem reforçada durante 8 meses e recebem a refeição também nos dias das oficinas. Esse projeto contempla uma pessoa adulta e uma criança de 50 famílias e dura 8 meses. E a gente tem conseguido também resultados muito bons com esse projeto, não só com relação à entrega do alimento, mas, como o doutor Alberto falou, precisa também pensar a médio e longo prazo com a questão da geração de renda para que essa família possa ter como sair dessa situação para além de receber o alimento imediatamente da sua necessidade. Dizer que o Mesa Brasil também é parceiro de outros bancos de alimentos, como o Banco do Governo do Estado, somos bancos parceiros e irmãos, e dizer que também quem quiser fazer doação, nós também estamos disponíveis para fazer as coletas e com os nossos veículos, e vou deixar o telefone disponível também, o 3215-1542, para quem quiser fazer o contato. E muito obrigada. Doutor Alberto. Agradecer, em primeiro lugar, o convite e reafirmar o compromisso do governo do Estado, por meio do governador Carlos Brandão, de dizer e reiterar: a fome, o combate à fome é uma prioridade do governo do Estado, e isso a gente demonstra de maneira concreta. Os investimentos em restaurantes populares, a maior rede de restaurantes populares da América Latina, que tem também um investimento mensal de 28 milhões de reais. Vamos ter o Maranhão Livre da Fome, que só com as despesas relacionadas à transferência de renda, mais 25 milhões. Temos o Procaf, temos o Banco de Alimentos, ou seja, uma enormidade de medidas de combate à fome de maneira concreta, sem nenhum tipo de engodo para a população. E, além disso, fomentar cada vez mais o emprego e renda e ocupação dessas famílias. Conseguimos sair de 2 milhões e 100 para 2 milhões e 700 de pessoas ocupadas, e a meta do governador Carlos Brandão é aumentar e fazer com que essas pessoas possam gerar renda e tornar autossuficiente por meio de inclusão socioprodutiva, não depender da ajuda estatal. Essa é a nossa meta, como disse a doutora Roberta, de curto e médio prazo de combate à fome por meio de ações concretas que trazem realmente impacto na vida das pessoas. Quero agradecer imensamente a participação de vocês aqui conosco nesse debate, e dessa forma chegamos ao fim do Contraplano de hoje. Você pode rever esta edição em nosso canal no YouTube, TV Assembleia Maranhão, ou durante a nossa programação. Nós voltamos com uma nova discussão do Contraplano na semana que vem. Até lá, mais bem.